Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula, mais um episódio aqui que eu chamo essas aulas de Fast Marketing, né? Que é um conteúdo rápido, mas direto ao ponto para entender aí de uma vez por todas como usar internet e mídias sociais para te ajudar. Se essa é a primeira vez que você está participando de uma aula minha, seja muito bem-vindo. Camila Porto aqui falando com você. E eu trabalho então com marketing digital, mídias sociais. E ao longo aí de todos os anos que eu já trabalho com isso, eu já aprendi muita coisa, já errei muita coisa, já rasguei muito dinheiro fazendo besteiras. E ao longo aí desse processo todo, eu sempre vou compartilhando, tá, os meus aprendizados com a galera que me acompanha. Então, se você tá chegando aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? A minha ideia aqui hoje é compartilhar então um pouco dos processos, né, de como que a gente consegue manter as nossas mídias sociais atualizadas, os nossos canais atualizados, sem que a gente vire necessariamente escravo das mídias sociais. E essa é uma demanda muito grande que as pessoas têm, essa é uma demanda muito grande que os meus alunos têm, e esse conteúdo eu preparei para os meus alunos, mas eu vou aqui abrir para você porque é uma dificuldade que eu recebo praticamente todos os dias, pessoas falando: Camila, o que eu faço, como que eu posso gerenciar as minhas redes sociais sem que eu tenha que ficar louco lá, postando conteúdo loucamente, e também sem que eu perca ali o entusiasmo, né, porque não é fácil também você manter ali a consistência. Então eu vou compartilhar com vocês hoje aqui um pouquinho de o que a gente faz, tá? Quais são os processos que a gente faz e o mais importante, como que você pode usar o seu tempo de maneira inteligente, tá? E quebrar aí talvez alguns mitos que as pessoas tenham em relação a reaproveitar conteúdos, tá? Então, vou mostrar bem certinho o que eu faço aqui, como eu faço. E claro, é um panorama aqui para que você tenha uma noção de como que você pode aproveitar então isso no seu negócio. Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre a minha estratégia de conteúdo para 2019, tá? Então essa estratégia eu já venho desenvolvendo ela há um bom tempo. Eu já venho desenvolvendo essa estratégia há muitos anos, na verdade. Como eu disse, eu já errei muito, acertei, e ao longo do tempo eu venho entendendo então o que funciona, como que a gente pode ser mais inteligente, otimizar, né, o nosso tempo, otimizar os nossos recursos, seja os seus ou seja da sua equipe. E eu vou falar um pouco mais sobre como que a gente organiza o nosso conteúdo, qual é a minha estrutura hoje da equipe de pessoas que trabalham com conteúdo, tá? Caso você queira montar um time, talvez, eu vou abrir aqui quantas pessoas trabalham comigo, quais são as funções dessas pessoas, para você entender um pouco mais, então, sobre isso. Então, como eu disse anteriormente, esse é um conteúdo, tá, que eu preparei para os meus alunos do Social Sell. Para quem não sabe, eu tenho um treinamento completo sobre como usar as mídias sociais para vender, basicamente usando Facebook, Instagram, WhatsApp e o Messenger, tá? Então, mas vamos começar lá, então, a falar sobre a minha estratégia de conteúdo para 2019. O que a gente vai focar aqui ao longo desse ano, o que a gente aprendeu muito em 2018, o que a gente refinou muito em 2018, para que a gente possa, então, alavancar e escalar isso ao longo de 2019. Então, esse é um ponto importante que a gente vai falar bastante aqui ao longo dessa aula. A importância do conteúdo, a importância de você ser inteligente na sua produção de conteúdo e a importância de você também saber distribuir o seu conteúdo, tá? Então, acho que esses são pontos muito importantes aqui que vão fazer a diferença entre você bater as suas metas esse ano ou não bater as suas metas aí esse ano. Então, bora lá. Bem, primeiros passos, tá? Então eu gosto sempre de trabalhar com uma introdução, porque sempre tem gente de todos os níveis que me acompanha, então a galera que já tem isso dominado, a galera que tá começando agora, então tem gente que vem de todos os segmentos, então eu acho muito bom a gente dar uma nivelada aí em relação a informações e pra gente falar a mesma língua aqui ao longo dessa aula. Bem, hoje, então, o conteúdo nas mídias sociais, ele é uma necessidade, não é algo assim opcional. Ah, eu não sei se eu quero fazer conteúdo, eu não sei se eu quero produzir conteúdo. E eu vou trazer aqui dados e informações sobre isso, mas acho que uma das coisas que eu mais aprendi e mais ensino, né, para os meus alunos, compartilho com os meus alunos, que sim, produzir conteúdo nas mídias sociais é uma necessidade, é cada vez mais importante, só que a gente precisa sair, né, de uma palavra assim um pouco sem definição, que é o tal do conteúdo relevante. Tá? Hoje, para mim, produzir conteúdo nas mídias sociais, o que isso quer dizer, Camila? O que produzir conteúdo nas mídias sociais quer dizer e por que isso é tão importante? Produzir conteúdo ou publicar conteúdo nas mídias sociais, a definição para mim é você produzir informações, dar informações para o seu cliente tomar uma decisão de compra. É para isso que serve o conteúdo nas mídias sociais hoje. É você dar informações para as pessoas tomarem aí uma decisão, tá? Então,
Partindo desse pressuposto, é importante a gente ter uma estratégia para isso, né? Não é sair publicando qualquer coisa, meia dúzia de frasezinha ali, meia dúzia de post ali, pegar o banner lá que você entrega na rua e postar no Facebook. Isso ajuda, de certa maneira, sim. Mas, para mim, a definição é: esse conteúdo que eu estou produzindo e publicando nas mídias sociais vai ser útil para o meu potencial cliente tomar a decisão de comprar o meu produto? Esse é o principal crivo aqui que a gente tem, tá? E dentro dessa lógica, os meus alunos lá têm, né, os níveis de consciência do cliente, tá? Então, existem tipos de informação que você precisa produzir. Então, aí já começa, vamos dizer assim, a desmistificar um pouco a necessidade de produzir um monte de conteúdo, tá? Você é um conteúdo mais estratégico, essa é a ideia lá do treinamento, mas a ideia aqui é fazer, então, uma apresentação mais ampla para você entender mais o processo dessa produção desse conteúdo. Então, quando a gente fala, né, em produção de conteúdo, por que ele é importante? Hoje a gente tem aqui a utilização das mídias sociais cada vez mais frequente, né? Então, cada vez mais as pessoas usam as redes sociais, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, um monte de redes sociais. E qual é o problema e, ao mesmo tempo, a solução disso? Ao mesmo tempo que isso é uma oportunidade para pequenos negócios usarem esses canais, então, às vezes com um investimento muito pequeno, né, investindo muito pouco, eles conseguem atingir uma audiência grande ou significativa para o seu segmento. Ao mesmo tempo, isso acaba se tornando um problema, porque as pessoas acabam ficando perdidas em relação a onde elas têm que estar, que tipo de conteúdo elas têm que produzir em cada canal, como que elas vão dar conta disso tudo. Eu imagino que talvez isso seja um problema para você, e isso era um problema para mim. E a partir disso, então, eu precisei criar um processo para isso, e eu precisei limpar um pouco o terreno e criar um procedimento, que é o que eu vou compartilhar com você hoje, de como nós produzimos aí o nosso conteúdo. Então, para quem já está mais ligado nessa questão de marketing digital, quem já está acompanhando há mais tempo o mercado, deve ter percebido uma tendência que vem vindo aí ao longo dos anos, de um tipo específico de conteúdo, que é esse conteúdo aqui, que é um conteúdo, vamos dizer assim, que vem predominando nas mídias sociais, desde grandes veículos até pequenos produtores, conteúdos em que é um vídeo quadrado, com uma headline, né, que a gente chama, uma chamada, e é assim que é esse conteúdo. Esse conteúdo ficou bastante popular com o nome de Nugget, né, que é um vídeo curto feito para as mídias sociais. Então, ele é um vídeo curto porque no Instagram, por exemplo, tem 1 minuto. No Facebook, as pessoas não costumam ficar, às vezes, muito tempo, né, com o celular, com o crescimento do celular, ficar muito tempo assistindo conteúdo. Então, esses conteúdos nuggets, né, que são pequenos pedaços de conteúdo, acabaram se proliferando muito aí. Eu uso esse tipo de conteúdo, então, no meu Instagram, eu publico, né, sempre que possível, sempre que eu consigo encaixar um conteúdo que dentro de 1 minuto eu consiga explicar uma ideia e ela fique clara, eu uso esse conteúdo para alimentar o meu Instagram e você vai ver de onde que ele vem, tá? De onde vem esse conteúdo. E a origem disso tudo, pelo menos para mim, tá? Talvez você já tenha visto outras origens, mas uma das primeiras pessoas, se não a primeira pessoa que eu vi fazendo esse tipo de conteúdo é um cara chamado Gary Vee. Então, ele é um empreendedor nos Estados Unidos, ele tem uma agência, enfim, ele é um influenciador. E ele foi uma das primeiras pessoas que eu vi, né, mais abertamente falar sobre esse conteúdo nugget, tá? E falar um pouco dessa estrutura que eu vou compartilhar aqui hoje. Então, o Gary Vee, se você ainda não acompanha, ele é uma pessoa que lança muitas tendências, ele é uma pessoa que inova muito nas mídias sociais, mesmo ele não sendo um influenciador digital, assim, que tenha treinamentos, coisas nesse sentido, mas eu acho que ele é uma boa referência, tá? Para todo mundo que tá acompanhando aqui, mesmo que você não entenda inglês, pelo menos dá uma olhada ali no que ele tá fazendo, eu acho que já vai te inspirar bastante. Então, ele foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com esse conceito aí, desses nuggets, né, que são micro conteúdos que ele fala. E da onde que vem isso, tá? Se você quiser se aprofundar nesse tema, se você quiser saber um pouco mais ou ir direto à fonte, e eu gosto de trazer isso, as referências para os meus alunos, tá? Para que eles saibam que existem as fontes, para também dar os créditos para as pessoas que acabam criando isso. Ele tem um material chamado Gary Vee Content Strategy, onde ele explica em mais detalhes sobre como ele faz esse processo da produção desses conteúdos, tá? Então, a minha ideia aqui hoje é te mostrar como que você pode transformar um conteúdo em pelo menos outros 10
para alimentar aí os seus canais, tá? Então, muito do que eu vou falar aqui hoje é derivado, vamos dizer assim, né, desse conteúdo do Gary, mas eu acho que o mais importante aqui, antes da gente começar a entrar efetivamente no processo disso, dessa estratégia, é você ter a visão de que nem tudo que eu falar aqui hoje você vai conseguir replicar, assim como nem tudo que o Gary fala eu consigo replicar, tá? Então, eu pego o que vai funcionar para mim, o que faz sentido para mim, o que se encaixa no meu modelo, tá? O Gary, por exemplo, tem uma pessoa filmando ele 24 horas por dia praticamente, tá? Deus que me livre ter alguém filmando 24 horas por dia. Você talvez tenha pavor de câmera, eu também não curto câmera, tá? Então, essa é uma ideia. Você precisa adaptar aí o seu modelo, tá? Mas o mais importante é necessário a gente trabalhar com essa produção de conteúdo. Então, o que é um ponto importante aqui? Adaptação para o seu modelo, que faz sentido para você. Camila, eu não tenho uma câmera como você tem, ou eu não tenho uma câmera como o fulaninho tem. Se você tiver um celular, você usa. Se você puder tirar uma foto, você faz. Se você puder gravar um áudio, fazer um podcast, o que seja, faça o que estiver ao seu alcance e o que faz sentido para você. Acho que essa foi um dos maiores aprendizados que eu tive, tá? Há um tempo atrás, a moda era live. Todo mundo fazia live. Agora a moda é isso e aquilo. Todo mundo faz isso e aquilo. Então, tenha também a sua autonomia e faça as coisas que faz sentido para você, tá? E não queira copiar necessariamente o que outras pessoas fazem se isso não fizer sentido para você, tá? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante também é que essa estratégia, ela muda com frequência, tá? Então, eu tô compartilhando aqui com você hoje para te dar um pontapé inicial em relação a como que você pode começar esse processo e você vai entender, então, um pouco mais disso. Então, resumindo um pouquinho dessa parte, o que a gente precisa entender aqui, só pra gente nivelar tudo isso? A demanda por conteúdo aumentou, mais canais, mais redes sociais, mais pessoas usando, mais tudo. Então, a produzir conteúdo hoje, dentro daquela definição que eu falei, que é dar a informação que a pessoa precisa para comprar de você, seguindo dentro dessa visão aqui, não sair produzindo conteúdo muito louco, sem nenhuma orientação, tá? O Gary Vee foi um dos primeiros a usar esse modelo que eu vou mostrar aqui para você hoje. Claro, é preciso fazer adaptações para o seu negócio. E eu vou te mostrar aqui o que eu aprendi com o Gary Vee, mas a minha prática é o que você vai ver hoje. Claro, saindo daqui hoje, você vai precisar, né, e claro, adaptar para o seu negócio. Se você gosta de gravar vídeos, ótimo, grave vídeos. Se você não gosta de gravar vídeos, tire fotos. Se você não gosta de tirar foto, grave áudio, enfim. Mas é importante a gente entender, se você gosta de escrever, tem lugar para todo mundo, tá? Tem conteúdo para ser consumido por todo mundo, então o que é importante? A gente ser estratégico na produção desse conteúdo. Então, pra gente começar aqui a falar especificamente da estratégia, são dois termos importantes, tá? Que você precisa sair daqui hoje entendendo para que a gente possa, então, fluir aqui a nossa conversa. Então, existem dois conceitos básicos que você precisa entender em relação a essa estratégia, tá? Bem, essa é uma definição lá da pirâmide de conteúdo que o Gary fala, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui em cima dela hoje, que é essa definição de pirâmide de conteúdo. E como que ela é dividida, tá? Essa pirâmide de conteúdo, ela é dividida da seguinte maneira. A etapa aqui de cima, esse pilar maior, ele é o pilar do document, né? Que são o que ele chama de conteúdos raiz ou conteúdos pilar, tá? Aí ele vai vir aqui a etapa do ressignificar esse conteúdo em micros conteúdos e aí distribuir. Então, essa estratégia ela é baseada em 3 fases, tá? Então, a primeira é produzir um conteúdo, adaptar esse conteúdo e distribuir esse conteúdo, tá? Essa é a ideia básica aqui para a gente começar a trabalhar. Vamos lá, então, para as definições. O que seria um conteúdo pilar, então? Conteúdo raiz, conteúdo Nutella, enfim, tem vários nomes para isso hoje em dia, tá? Mas eu trago aqui, então, o conteúdo pilar, que é o que ele fala aqui, já da estratégia em si. O que é um conteúdo pilar? Conteúdo raiz, conteúdo pilar, o que seja, é geralmente um conteúdo mais longo e completo, tá? Então, anota essa definição. O que é um conteúdo raiz? Um conteúdo mais longo e completo. Exemplo, uma palestra, uma live, uma entrevista. Então, um exemplo aqui prático. Eu estou, nesse exato momento, junto com você, produzindo um conteúdo raiz. E o que é um conteúdo raiz? É um conteúdo maior, um conteúdo mais aprofundado, um conteúdo mais completo,
tá? Que a partir dele nós vamos derivar outros conteúdos, tá? Então essa é a ideia. Camila, eu vendo sapato, como é que eu vou fazer um conteúdo raiz? Aí que vem a questão de como eu posso pegar isso aqui que a Camila tá falando e adaptar no meu negócio. Eu posso fazer, por exemplo, uma live de um desfile de sapatos? Pode, vai ter lá uns 30 minutos essa live e você já vai ter o conteúdo raiz. Camila, eu posso fazer, eu tenho por exemplo, cirurgia plástica ali que alguém comentou que tinha. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma entrevista com um especialista nesse sentido. Eu posso fazer uma entrevista com alguém que é um cliente meu. Então é um conteúdo um pouco mais longo, tá? Geralmente essa é a definição. Camila, o que é um conteúdo mais longo? Para mim, o conteúdo mais longo é um conteúdo de 30 minutos, 1 hora. Esse é um conteúdo mais longo, tá? Para você, talvez seja diferente. Então, aí que entra a necessidade de você começar a adaptar e pensar o que eu poderia fazer. Camila, eu trabalho com coach, o que podia ser um conteúdo raiz para mim? Você marca aí na sua cidade uma palestra, alguém vai lá, filma a sua palestra e depois você vai usar esse material mais longo para derivar em outros conteúdos, tá? Então, Camila, não consigo pensar em nada aqui no meu negócio agora. Beleza, guarda isso, conversa aí com a galera que trabalha com você, ou com o cliente, ou com o fornecedor. A gente vai ter um espaço também para perguntas e respostas aqui. Camila, não consigo pensar de jeito nenhum. Beleza, então você vai ter que bolar outra coisa ou deixa pra lá. Lembra que eu falei que é preciso adaptar aí pro seu negócio, tá? E aí a gente vem com a segunda etapa, a segunda definição disso, que é o que a gente chama então de microconteúdo, conteúdo derivado, conteúdo Nutella. A galera pode chamar o nome que se quiser, tá? Conteúdo, sei lá, pipoca, o que você quiser. O que é um microconteúdo, então? O microconteúdo, o que eu chamo de um conteúdo derivado, são pedaços desse conteúdo maior transformado em novos conteúdos. Exemplo, um vídeo no Facebook, uma frase no Instagram, um post no LinkedIn. Calma, se não estiver fazendo muito sentido para você, eu vou trazer bem certinho aqui como que eu estruturo essa informação para a galera que trabalha comigo, tá? Então, qual é a lógica básica aqui? Você produz um conteúdo às vezes mais longo, um conteúdo um pouco mais aprofundado, pode ser uma palestra, pode ser um post no seu blog, pode ser um e-book, pode ser um webinário, pode ser uma live, enfim, um conteúdo um pouco mais completo, talvez, com mais informações, com uma duração maior, enfim. E a partir desse conteúdo maior, você deriva em outros tipos de conteúdo. Camila, eu não gravo vídeos, tudo bem, você pode escrever e cada frase daquela ali que você fizer pode derivar num outro conteúdo. Camila, meu negócio é podcast, então se dá uma aula maior e cada aula, um pedaço daquele pode virar um conteúdo para você. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, tá? De como eu estou fazendo isso, tá? Então, só para você entender. Existe um conteúdo maior, que a gente chama de raiz, um conteúdo base, um conteúdo pilar, ou que seja, e desse conteúdo a gente vai derivar outros conteúdos, eu vou te mostrar aqui na prática. A partir disso, então, a gente tem uma distribuição desse conteúdo, é onde a gente vai distribuir esses conteúdos de acordo com os seus respectivos formatos em cada canal. Então, vou pegar o exemplo aqui dessa aula para ficar bem claro para você. Essa aula, ela está sendo transmitida no meu site, certo? Depois que essa aula acabar, a gente vai pegar ela e vai poder cortar ela em vários pedaços, em vários momentos, onde a gente pode pegar um vídeo, um pedaço de 1 minuto, por exemplo, colocar ele no Instagram. Um pedaço de 5 minutos, colocar ele no Facebook. A aula inteira, talvez, colocar ela no YouTube. Uma frase que eu falei aqui hoje pode virar uma frase para o Instagram. O stories que vocês fizerem falando dessa aula, eu posso retransmitir ele ou republicar ele dentro do meu stories. Então, a gente começa a fazer essa derivação desse conteúdo a partir de um único conteúdo, tá? Então, vai ficar mais claro daqui a pouquinho quando eu mostrar para você. Então, essa é a ideia. E aí, a gente seleciona quais os canais a gente vai trabalhar. Então, ok, nós vamos trabalhar com Facebook, Instagram, Stories, blog, podcast, LinkedIn, e-mail, GTV, YouTube, Messenger, WhatsApp, Snapchat, RA, B, C. E aí você vai começar a definir em quais canais você quer estar. Camila, eu preciso estar em todos? Não. Esteja nos canais que fazem mais sentido para você, em primeiro lugar, ou esteja em canais em que você vai dar conta de alimentar. Isso é um ponto importante, aí eu vou falar um pouquinho mais sobre equipe, para como que a gente faz esse processo então, da distribuição desse conteúdo, tá? Então,
De modo geral, de modo reduzido, essa parte aqui do que eu falei da minha estratégia é a seguinte. O conteúdo raiz geralmente é um conteúdo mais longo, de preferência, tá? Pelo menos na minha cabeça faz mais sentido uma aula, uma palestra em vídeo, alguma coisa assim, que você consegue cortar. Se não der, pode ser um texto, pode ser um áudio, pode ser alguma coisa que faça mais sentido para você. Desse conteúdo maior, a gente tem um conteúdo derivado, que é um conteúdo raiz reduzido, né, e adaptado para cada canal, e esse é um ponto importante, eu já vou falar mais sobre isso. E a partir disso, então, eu, Camila, tenho pelo menos 10 conteúdos novos. Você pode ter mais ou menos, de acordo aí com a quantidade de braço você tem para produzir esse conteúdo. E aí, claro, como eu disse, seleciona os canais dentro das suas possibilidades. Camila, não consigo usar o Facebook agora, nesse momento, porque eu não tenho braço para alimentar o meu Facebook. Deixa o Facebook para lá, tá? Faz o que tiver no seu alcance, faz o que tiver de acordo com as suas possibilidades e na medida do possível você vai contratando mais pessoas, você vai ficando mais esperto, mais ágil, você começa a entender um pouco mais como as coisas funcionam e aí você vai ajustando a coisa toda. E aqui eu tenho só um paralelo importante aqui em relação ao conteúdo raiz reduzido e adaptado. E essa é uma discussão sempre a gente tem aqui, que eu uso a metáfora da história da geladeira, tá? Qual é a ideia? Geralmente as pessoas pegam um conteúdo, isso aconteceu com a gente, tá? Então só para você entender. Por exemplo, um vídeo de 1 minuto que vai para o Instagram, ele tem um formato. Ele tem uma headline, ele é um vídeo quadrado, certo? Certo. Se eu quiser pegar esse mesmo vídeo do YouTube, para postar ele no YouTube, por exemplo, ele já não tem headline, ele já não é quadrado, ele já é mais wide, que a gente fala. Por quê? Lá no YouTube, o formato é diferente, é outra coisa, tá? Se eu quiser pegar um vídeo do YouTube e colocar ele no Facebook, eu posso, mas ele tem que ser adaptado para o Facebook, já é um formato mais quadrado, já é diferente. Então, assim, a ideia do que eu falo aqui, a importância de você adaptar é que cada canal, cada mídia, ela tem um formato diferente, um formato específico. E é aí que muitas pessoas caem no mito, né, de que o que elas usam no Facebook, elas não podem usar no Instagram. Elas podem, mas é importante a gente adaptar. Então, um vídeo de 2 minutos do Facebook, eu não consigo colocar ele diretamente no Instagram, tá? Então, a gente precisa adaptar, certo? E é o que eu falo da história da geladeira, é o seguinte. Uma geladeira, se você colocar ela na cozinha da sua casa, a geladeira, ela vai fazer o papel dela e ela vai ficar ok ali na geladeira. Ela vai gelar, ela vai manter os alimentos, na sua cozinha ela vai funcionar perfeitamente. Agora, se você pegar essa mesma geladeira e colocar ela na sala, ela vai funcionar? Ela vai continuar gelando, ela vai continuar conservando os alimentos, só que ela vai ficar estranha, tá? Então, esse é um ponto aí da questão da adaptação, tá? A geladeira lá, o vídeo do Instagram, se você postar ele no YouTube, ele vai funcionar? Vai, ele vai continuar lá, gerando as visualizações, mas ele vai ficar estranho, tá? Então, é importante também a gente ter esse cuidado com a adaptação, tá? Ao mesmo ponto em que se eu transcrever essa aula em texto e eu colocar literalmente o que eu estou falando aqui em texto, sem eu arrumar nada, simplesmente transcrever, vai dar para entender? Vai, mas vai ficar estranho. Então não se esquece dessa questão da geladeira aí, tá? A geladeira, ela funciona muito bem lá na cozinha. Ela pode funcionar em outro lugar? Pode, mas pode ficar estranho se você não fizer algumas adaptações aí, tá? E aí a gente entra na questão do planejamento, tá? Então aqui eu trouxe a questão das definições, né? Dos nomes, vamos dizer assim, conteúdo derivado, conteúdo raiz, tá? Um conteúdo pilar ou um conteúdo derivado, micro conteúdo, só pra gente definir isso então, tá? Então, o que é um conteúdo raiz para você? Eu não sei. Aí vem o teu exercício de pensar o que eu poderia trabalhar. Eu vou trazer aqui o que eu faço de conteúdo raiz e também como eu faço os conteúdos aí derivados desse conteúdo maior. Aí entra o processo do planejamento. Presta muita atenção nessa parte. Isso aqui é a chave, eu acredito, para você entender, então, como que esse processo começa a desmembrar, né? E aí vem essa importância do planejamento. Vamos lá. O primeiro ponto importante de estudo é que o planejamento, ele muda sempre, tá? Então, esse é um ponto interessante. Não é porque eu planejei algo uma vez e aquilo ali vai ficar o ano inteiro, tá? Então, assim, eu tô compartilhando com você a minha estratégia de conteúdo no momento, mas pode ser que daqui uma semana ela mude, porque putz, isso aqui que a gente pensou, né, ou teorizou que ia ser bom no Instagram, não foi, a gente tem que eliminar, né, se não tá indo bem, a gente tem que tirar e pensar em colocar coisas novas. Então,
é importante, essa estratégia de conteúdo ela muda sempre, quando eu digo sempre, eu falo sempre, tá? Ela tá sempre em constante mudança, tá? Então, por isso que é importante você ter a orientação, você tá acompanhado aí de pessoas que já estão nesse processo há muito tempo, para você estar sempre de olho aí nas novidades, nas mudanças que os meus alunos têm a oportunidade, eu sempre estou compartilhando as novidades com eles lá na nossa comunidade. Então, vamos lá. Aqui são duas imagens, tá? Onde eu vou trazer para você o que eu defino como conteúdo raiz e o que eu defino como conteúdo derivado, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, então, é o que são meus conteúdos raiz, ou seja, o que são os meus conteúdos mais completos, vamos dizer assim. Existem 3 tipos de conteúdo, tá? Que eu uso, então, a partir desses conteúdos eu derivo em tudo mais que você vê nas minhas mídias sociais. O primeiro é o Fast Marketing, que é exatamente isso aqui que a gente tá. Então, ao mesmo tempo que eu tô dando essa aula, eu tô produzindo um conteúdo raiz, um conteúdo mais amplo, um conteúdo mais aprofundado. Outro conteúdo raiz que eu utilizo é o que é o PR aqui, que são as sessões de perguntas e respostas. Então, uma vez por mês, dentro da nossa comunidade de alunos no Facebook, a comunidade lá dos Social Sellers, que são os alunos do Social Sell, nós temos uma sessão de perguntas e respostas. Essa sessão dura em média aí 1 hora, 1h15 mais ou menos, tá? Os alunos mandam as perguntas e eu respondo essas perguntas, tá? Então, o que acontece? Essa sessão de perguntas e respostas, ela é gravada, eu gravo isso, e depois essas sessões viram conteúdos para eu alimentar o meu Instagram, meu Facebook, meu YouTube, meu blog, e-mail e tudo mais, tá? Eu vou mostrar mais em detalhes como isso funciona, tá? Então, dessas lives que eu faço com os meus alunos, deriva outros conteúdos. E aqui a gente tem também os Social Sellers. Então, sempre que um aluno tem um resultado expressivo, eu chamo esse aluno para a gente fazer uma entrevista, eu entrevisto esse aluno e depois essa entrevista vira um outro conteúdo para a gente alimentar aí as nossas redes sociais. Então, basicamente, o que eu tenho de conteúdo? Aulas como essa daqui, as perguntas e respostas com os meus alunos e as entrevistas com os meus cases de sucesso, meus alunos case de sucesso, tá? Então, sendo bem direta aqui, esse conteúdo aqui, Fast Marketing, é para quem não me conhece, eu quero convidar a me conhecer, a se tornar o meu aluno. Aqui é um conteúdo para quem já é meu aluno e aqui é um conteúdo também que eu produzo para motivar os meus alunos a gerar mais resultado e a motivar pessoas que ainda não me conhecem ou ainda não conhecem o meu treinamento a ver os resultados que os meus alunos geram e se interessar em se transformar o meu cliente. Então, aqui eu acho que tem uma lição muito importante para você. Os conteúdos que são feitos, eles não são feitos ao acaso, tá? Eu tive uma ideia aqui e vou fazer. As informações que eu trago, elas são relativas ao que eu espero que aquele conteúdo produza. Então, eu espero que esse conteúdo mostre para você que esse conteúdo que eu estou compartilhando aqui pode te ajudar e existe um mundo de oportunidades para você que está se batendo em gerar resultados com as mídias sociais, não sabe por onde começar, você pode contar com a minha ajuda, tem meu treinamento e tudo mais. Então, aqui é um ponto interessante para você, tá? Os conteúdos que você faz, eles têm um objetivo claro, tá? Então, esse é um ponto. Aqui é um conteúdo para atrair novos clientes, aqui é um conteúdo para satisfazer e manter os clientes que eu já tenho, e aqui é para atrair novos clientes e para motivar os meus clientes a também gerar resultados. Então, só para ficar bem claro aqui para você que não é ao acaso que as coisas acontecem. E aí que vem a questão da derivação depois, tá? A partir desses 3 conteúdos principais, a gente deriva, então, outros conteúdos para alimentar os nossos canais, tá? Então, aqui, as perguntas e respostas com os alunos, que são essas aulas aí de mais ou menos 1 hora, a gente consegue tirar dali pelo menos uns 10 vídeos, tá? Pra gente alimentar o nosso IGTV, o YouTube e também o podcast. Perguntas e respostas no Instagram, às vezes eu faço lives com a galera no Instagram, baixo essas lives, corto essas lives e elas alimentam lá meu IGTV, meu YouTube podcast. Fast Marketing, as entrevistas com os estudos de caso, esse conteúdo aqui que eu estou compartilhando com você, ele pode virar um post para o meu blog em texto, ele pode virar os nuggets, né, que são os conteúdos menorzinhos para alimentar Instagram, Facebook, YouTube, e o áudio desses conteúdos também vira um podcast. E os Fala Porto, que são os vídeos que vão para o meu canal do YouTube, onde eu estou para o YouTube e também para o meu Facebook, onde eu estou respondendo os meus alunos, eles viram podcast
YouTube e Facebook, tá? Então, só para você entender que daqueles conteúdos a gente vai derivando vários outros e a gente vai, então, reaproveitando esses conteúdos. Então, por exemplo, nos próximos dias vai sair um e-book novo, tá? O e-book são os 6 erros que as pessoas cometem ao anunciar no Facebook. Esse conteúdo, ele é fruto de uma aula que eu dei. A gente pegou essa aula, transformou essa aula num e-book, tá? Então, se a pessoa quiser assistir a aula, ela pode assistir. Se a pessoa quiser baixar o e-book, ela pode baixar também. Então, de um conteúdo, a gente vai derivando em vários outros, tá? Então, de modo geral aqui, resumindo, a estratégia muda porque o jogo muda. O IGTV entra, o Stories cai, o Facebook aumenta, o YouTube aquilo. Então, a gente tá sempre ajustando a nossa estratégia, tá? Então, outra coisa também, a gente tá sempre de olho na qualidade também dos resultados, tá? Então, isso é um ponto importante. Elimine o que não funciona e foque no que funciona. E o mais importante, eu acho que é se comprometa e cumpra, porque a consistência é a chave. Então, por exemplo, qual é o meu comprometimento hoje em produzir novos conteúdos? É estar aqui pelo menos uma vez por mês dando uma aula gratuita para você e estar pelo menos uma vez por mês com os meus alunos lá na comunidade fazendo a live com eles, tá? Eu tô todos os dias lá na comunidade, mas a live eu faço pelo menos uma vez por mês. Então, hoje a gente tem conteúdos que da live de outubro que a gente tá editando agora, tá? Então, vira uma bola, vamos dizer assim, de neve, em que eu não preciso mais sentar e gravar conteúdos. Talvez isso você chegue nesse momento um dia, tá? Se fizer sentido pra você. Mas hoje é assim que as coisas funcionam. E por quê? Porque eu não gosto de sentar e gravar um vídeo. Eu gosto de dar aula, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de responder as pessoas. Então, esse é o meu flow, isso é o que eu gosto de fazer, o jeito que eu gosto e por isso que eu faço assim, tá? Então, se você gosta de sentar e gravar, ótimo. Se você não gosta, encontre alternativas que vão permitir que você faça a coisa fluir aí de maneira mais suave, tá? E aí a gente entra na questão da pauta e da produção do conteúdo, né? Então, uma coisa é eu ter as ideias, uma coisa é eu ter lá as informações, outra coisa é eu produzir esse conteúdo, né? E organizar esse processo. Então, hoje a gente usa muito, né, a ferramenta para definir as pautas e produzir, entregar e fazer esse acompanhamento das entregas, uma ferramenta chamada Trello. Então, só um parêntese aqui. Hoje todo o meu time é home office, tá? Então eu não tenho um escritório, eu não tenho uma sala, não tem várias pessoas trabalhando, não tem nada disso. Cada um trabalha na sua casa. E, para esse sentido, a gente precisa, claro, de ferramentas que ajudem nesse processo de gestão, além de gente boa, claro, trabalhando com a gente, tá? Então, organizar esse processo ele é fundamental e ferramentas como o Trello, por exemplo, ajudam muito nesse processo. Então, por exemplo, a gente tem lá os quadros no Trello, onde a gente tem lá o conteúdo para o blog, que são os conteúdos em texto, conteúdo que vai para o Facebook, que são as lives de perguntas e respostas com os alunos, elas são cortadas e elas vão para o Facebook, e a gente tem também o conteúdo no Instagram, que tem vídeo, frase, foto, tem vários materiais que a gente está sempre testando coisas novas lá. Então, a gente tem esses boards, e a gestão desses boards acontece pelos cards, né, que a gente fala. Então, aqui, primeiro, a gente tem as sugestões de pauta. Então, eu vi um material aqui bacana sobre métricas do Instagram. Vamos fazer um e-book sobre isso, vamos falar sobre aquilo, vamos não sei o quê. Vem as sugestões de pauta aqui. A partir da ideia, do momento que essa pauta é aprovada, ela vem aqui com a Big Idea, ou seja, qual vai ser o tema central daquele conteúdo, né? O que vai ser abordado naquele conteúdo. Aprovou isso aqui, ele vai pro canal aqui aprovados para fazer, em produção. Aqui eu vou homologar, ou seja, eu vou ler esse conteúdo, aqui no caso é um conteúdo para o blog, né? Eu, Camila, vou ler esse conteúdo, avaliar, trazer sugestões, ver se está certo, se não tá. Se tiver ok, a Juliana também vai homologar, e se tiver tudo ok, tudo certo, vai para o aprovados para publicar. Essa é a estrutura básica, como se fosse uma linha de produção mesmo. Surge a pauta, define a data, aprova o tema e vai ao processo de produção, revisão e publicação nos canais, tá? E aí, falando em produção, como que a gente tem hoje, então, a nossa estrutura básica aqui para o nosso time, tá? A minha estrutura hoje, em fevereiro de 2019, talvez você esteja vendo essa aula mais tarde, enfim, a minha estrutura nesse momento eu tenho 2 editores de vídeo, 2 editoras de vídeo, né, a propósito, 2 editoras. Eu tenho um designer, que é a pessoa que faz as imagens, essa página que você está assistindo, os vídeos, né, para convidar você para assistir essa aula, enfim, isso aqui tudo. Tem um programador que faz a parte técnica dessa página, tudo mais.
Um copywriter, ou seja, a pessoa que define as chamadas, define as headlines, define os temas, tipo, dá um banho, vamos dizer assim, de marketing na comunicação. Então, por exemplo, o nome dessa aula, quem define sou eu, que é a minha estratégia de conteúdo para 2019. Então, eu escrevo os e-mails, eu faço os anúncios do Facebook, eu ainda faço muita coisa, né, do operacional, mas a parte do conteúdo em si, o meu time já tá trabalhando já por conta própria. E aí tem um organizador da coisa toda, né? Então tem uma pessoa, que no caso é a Gláucia, ela é a ligação entre o time e eu, tá? Então, a página de transmissão do webinário, por exemplo, foi feita. O programador passa para a Gláucia revisa, dá uma olhada, dá feedback para ele, se tiver tudo ok, ela me marca e aí eu dou a aprovação final para ir pro ar, tá? Então, essa é basicamente a minha estrutura de time hoje, tá? Como a gente tá organizado aqui hoje para fazer a parte do conteúdo. Além dessas pessoas, só para parênteses aqui, a gente tem o time daí de atendimento, financeiro, RH, e aí a galera mais da operação mesmo do negócio. Mas a questão do conteúdo em si, essa é a turminha aí do barulho que permite que a gente faça os nossos conteúdos, certo? Camila, eu não tenho uma equipe, eu não tenho pessoas, eu não tenho como contratar funcionários, não dá, lá. Eu vou te contar uma coisa, eu comecei também do zero, né, sozinha. Hoje tenho 10 pessoas trabalhando comigo e quando eu comecei esse processo de trabalhar principalmente com vídeos, tá? Eu contratei um freelancer. Então, o lugar que eu fui, tá? Foi no Workana, aqui só um parênteses também. Eu não tenho nada a ver com o Workana, você é o responsável por encontrar as pessoas lá. Eu falo que eu encontrei os meus editores, primeiros editores de vídeo lá. Hoje eles são meus funcionários, né? Todos contratados. Mas ali você vai encontrar pessoas que editam vídeos a R$20. Então, em vez de você perder um dia inteiro editando um vídeo e esse vídeo ficar feio, ruim e você se descabelar, pega R$20, R$25, negocia lá com o freelancer, ele edita pra você, vai fazer mais rápido, enfim. Claro, encontra um freelancer bom. Ah, Camila, eu não consigo escrever, não consigo. Contrata lá um redator, as pessoas fazem texto lá R$10. Então, dá uma olhada também como que você pode terceirizar isso, tá? Então, não tenta fazer tudo, se você puder pagar alguém para fazer é melhor. Ah, Camila, não consigo pagar. Beleza, faz do jeito que você conseguir, levanta aí o seu dinheiro, mas sempre nessa mentalidade de você começar a encontrar pessoas melhores do que você para fazer algumas coisas no seu negócio, tá? Então, essa é a ideia aqui, o Workana vai poder te ajudar, tá? Então, de modo geral aqui, resumindo um pouco dessa questão, primeiro, usar as ferramentas para organizar as suas ideias, tá? Então, ali eu usei um mapa mental para fazer a visão geral da coisa toda, tá? O que é um conteúdo raiz, o que vai ser derivado, quais são os canais. Trello te ajuda muito nesse processo, para você guardar as suas ideias. Crie uma planilha, né? Como se fosse uma linha de produção, né? Onde cada etapa ali vai ter um responsável. Essa pessoa pode ser você ou não, mas o Trello é uma ferramenta que ajuda muito nisso. Contrate pessoas ou freelancers, tá? Delegue coisas que não é a tua habilidade única fazer, o que você não deveria estar fazendo, tá? Para que você possa, você como empreendedor, pensar no seu negócio. Então, assim, eu, Camila, tô pensando em novos produtos, a gente abriu a mentoria, março a gente começa a mentoria, eu tô pensando em outros produtos e tem pessoas pensando no conteúdo, pessoas pensando na edição do vídeo. Então, eu não tô lá trabalhando mais em fazer isso, porque eu sou péssima nisso e eu contrato pessoas que são melhores do que eu nesse sentido, tá? E claro, na medida do possível, dependendo de como já está a sua estrutura, desenvolva essas pessoas para tirar você do operacional, né? E encoraje essas pessoas, treine essas pessoas para que elas comecem a se desenvolver e elas por conta já irem fazendo. Claro, eu sempre tô de olho ali, acompanhando o que está sendo feito, não é delargar também, mas desenvolvendo as pessoas, porque isso é um processo que demora, né? Você vai contratar, eu já contratei várias pessoas que não deram certo, várias pessoas deram certo, então a gente tem que estar sempre ali desenvolvendo essas pessoas para que você tenha vida também e comece a pensar no negócio, né? Eu acho que isso é importante também para você, empreendedor. Então, de forma resumida, é isso. E aí, por fim, vem a etapa da publicação, que é a distribuição desses conteúdos no canal. Eu acho que a forma mais simples para a gente fazer isso é uma agenda básica de conteúdo, tá? Então, aqui, essa aqui é a nossa agenda hoje, tá? Então, eu peguei hoje, inclusive, esse print da nossa agenda do Facebook. Então, no Facebook, nós temos vídeos todos os dias. Todo dia, de segunda a sexta, tem um vídeo novo ou republicado, enfim,
no Facebook, mas todo dia tem um vídeo lá. E terças e quintas a gente sempre faz uma pergunta, tá? Então, uma pergunta para gerar ali um engajamento na nossa página. Não vou entrar muito em detalhes em relação à agenda, mas basicamente é isso. Então, a gente usa uma planilha básica mesmo. A Glaucia, que trabalha organizando a coisa toda ali, prepara a agenda. Ela me fala, Camila, a agenda tá pronta. Eu vou lá, reviso, ver se tá tudo certo. Marco ali para ela, ela já vai fazendo o processo de agendamento, tá? A gente usa a ferramenta MLabs para fazer o agendamento dessas publicações, para distribuir esses conteúdos. Então, é uma ferramenta bem baratinha, eu acho que vale muito a pena você investir nisso, tá? E você consegue agendar os seus posts lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Tem uma série de ferramentas ali, eu não sei mais no operacional disso tudo, mas é uma ferramenta que a gente utiliza aqui e funciona muito bem, tá? Então, não sou afiliada da MLabs, não ganho nada com isso, tá? Os alunos têm desconto, claro, para comprar a plataforma, porque eu consegui um desconto lá para eles, porque eu uso e recomendo nas aulas, tá? Mas tá aqui. Os alunos têm desconto para fazer a inscrição lá no MLabs, mas a gente usa essa plataforma aqui para fazer a gestão das nossas publicações. E aí uma sacadinha para você que é a seguinte. Uma coisa que eu, Camila, e aqui eu falo eu, Camila, não gosto entrei no Facebook agora, tá lá um conteúdo. Aí saí do Facebook, entrei no Instagram, tá lá o mesmo conteúdo. Eu particularmente não gosto, tá? Então, como é que a gente pode, então, aproveitar os mesmos conteúdos sem criar essa percepção de que tudo que você posta no Facebook, você tá postando ao mesmo tempo no Instagram, né? Meio que duplica os conteúdos. Aí a gente, para burlar isso, a gente criou uma sacada que é bem simples. A gente intercala os dias das publicações. Então, por exemplo, eu tô falando lá sobre como criar a sua persona, é um vídeo do Facebook. E aí, esse mesmo vídeo vai pro Instagram. Só que a gente, em vez de postar eles ao mesmo tempo nos canais, a gente escorrega, vamos dizer assim, eles. O da persona entra segunda no Facebook e o mesmo vídeo entra no Instagram na terça-feira, tá? Então, a gente dá intercala as publicações quando é um conteúdo igual ou parecido, tá? Nos canais ali, Facebook, Instagram e tudo mais, onde geralmente as pessoas estão circulando com mais frequência, tá? Então, vídeo A, por exemplo, entra no Facebook na segunda, esse mesmo vídeo A entra no Instagram na terça e o mesmo vídeo A entra no YouTube na quarta, tá? E eu imagino que você esteja com a pergunta, mas Camila, vou publicar o mesmo conteúdo? Se você tiver essa dúvida, posta aqui depois nos comentários quando a gente abrir, para que eu possa compartilhar isso tudo com você. Mas essa é uma sacadinha aí rápida que você pode, então, minimizar esse problema. Outra questão aqui importante pra gente resumir essa questão separe uma hora do seu dia para fazer os agendamentos, se for você quem vai fazer. Então, o conteúdo vai ficando pronto, vai agendando, vai organizando lá a sua agenda, tá? Ou você monta a agenda aqui, como é o nosso caso, e aí a gente senta lá e vai organizando, né? Vai distribuindo esses conteúdos nos canais. Ou separe alguns dias da sua semana. Camila, eu não tenho um volume de conteúdo talvez tão grande, ou eu não tenho uma hora do meu dia para fazer isso, então pega um dia da semana, lembra lá da questão da consistência, tá? Pega um dia da sua semana, terça-feira às 3 da tarde, eu só vou fazer os agendamentos das publicações, beleza? E aí você senta e naquele momento você faz. Sempre esteja de olho em ideias, elimine o que não funciona e, como disse, a consistência é a chave para que você mantenha a sua agenda de conteúdo funcionando, tá? Então, a ideia básica aqui dessa estratégia de conteúdo é a gente ter, então, um conteúdo raiz e a partir dele a gente deriva outros conteúdos, tá? Então, o Gary Vee lá é um modelo para você seguir e acompanhar. Um dos maiores aprendizados que eu tive ao longo do ano passado, principalmente, faça conteúdos que são bacanas, tá? Mesmo você fazer. Então, assim, eu detestava sentar e ter que gravar vídeo. Eu não fazia, mas eu não gostava de fazer isso. Pra mim era uma tortura aquilo, tá? E aí eu encontrei um modelo que funcionava pra mim de poder responder os meus clientes e ao mesmo tempo transformar isso em conteúdo, tá? Então, esse eu acho que é um grande aprendizado pra você aqui hoje, não vá necessariamente com a manada, tá? Não siga a manada, faça coisas que você vai conseguir manter no longo prazo, tá? Então, pra mim, tá lá, respondendo os meus alunos e dando aula aqui pra você é uma coisa que eu gosto de fazer e eu faço com o maior prazer do mundo, então pra mim não é um sofrimento estar aqui, então por isso que acaba funcionando. O Gary lá tem um cara filmando ele 24 horas por dia, Deus que me livre isso, tá? Então assim, isso não é pra mim, mas eu preciso adaptar, então como eu posso fazer isso, tá? Então, e outro ponto importante, eu acho que ter organização é fundamental. Então eu trouxe aqui exatamente como eu faço, quais são as ferramentas que eu uso, qual é a estrutura básica, tá?
Eu acho que o mais importante é, se você não dá conta de fazer tudo, delegue, envolva outras pessoas, contrate freelancers, eu acho que isso vai te ajudar bastante aí a você não se descabelar e também não virar um escravo aí das suas redes sociais, beleza? Então, esse é um ponto importante aí, tá? O princípio básico que eu uso, que eu falei no início da aula é: o conteúdo que você produz, ele tem que servir para dar informações para as pessoas tomarem uma decisão. É para isso que serve o conteúdo nas mídias sociais. Não é para ganhar curtida, não é para ganhar like, não é para ter lá, bombar seguidores. Isso aí é consequência, tá? O seu conteúdo, ele tem que ser feito e pensado para você dar as informações que as pessoas precisam para a tomada de decisão, tá? Então, esse é um ponto importante aí para você pensar. E assim, sendo bem franca, tá? Eu vejo muita gente, eu recebo diariamente pessoas: Camila, me ajuda, Camila, não sei o que eu faço, Camila isso, Camila aquilo. Então, assim, esse conteúdo é uma oportunidade para você entender um pouco mais sobre o mundo de oportunidades que tem nas mídias sociais, mas eu acho que chega um ponto que você precisa tomar uma atitude. Então, se você tá aí batendo a sua cabeça em relação à geração de resultado, você não sabe o que fazer e tarará, assiste a aula, aplica a aula. Só ficar pedindo ajuda e sem aplicar nada também, sem dar um próximo passo, eu acho que não faz muito sentido. Então, aproveite essa oportunidade, pegue esse conteúdo e coloque para funcionar, porque só você vai conseguir trazer mais clientes para o seu negócio. Então, eu trouxe aqui bem os bastidores mesmo do meu negócio, agora é com você. Falei tudo que eu faço aqui, agora é com você. Espero, então, que esse conteúdo tenha te ajudado aí, beleza? Então, é isso, galera. Vou encerrando por aqui. Quero agradecer aí muito a presença de todos. Espero que o conteúdo de hoje, então, tenha feito sentido para você, tenha te ajudado de alguma forma. Me despeço de vocês aqui. Obrigada aí pela presença de todos e a gente se vê aí numa próxima edição, no próximo episódio do Fast Marketing.